Autoridade, notoriedade e reputação são palavras com significados muito diferentes, mas que, e acreditem, facilmente confundimos. E, portanto, vamos desmistificar estes conceitos. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Autoridade, notoriedade e reputação são três palavras extremamente importantes, sobretudo aqui no que diz respeito às marcas pessoais ou a pessoas, e é importante nós percebermos o significado destas palavras, porque facilmente elas são confundidas, nós utilizamos e vemos a serem utilizadas muitas vezes, mas na verdade há aqui às vezes algumas confusões nestes termos e portanto importa aqui percebermos o que é o quê, para que elas possam ser realmente bem trabalhadas. Vamos então a isso. Começamos pela autoridade. A autoridade então é o quê? É a capacidade de exercer influência e tomada de decisões dentro de um determinado setor. É alguém que, quando diz determinada coisa sobre um determinado tema em que é especializado, aquela pessoa tem credibilidade, nós acreditamos nela e valorizamos então o que essa pessoa está a dizer. Como é que surge e como é que se consegue? De onde é que vem então essa capacidade de influência relacionada com a autoridade? Tem que ver com a combinação de aspectos como a educação, a formação, a experiência aqui acumulada, todo o palmarés da pessoa, do seu expertise, o seu know-how acumulado ao longo daquela que é a sua atividade profissional. Portanto, não tem que ver com nada externo, tem que ver com algo intrínseco àquele que é o percurso e o palmarés aqui da pessoa que vai então mostrar que ela é uma verdadeira prescritora na sua área e que, portanto, nós podemos confiar e tomar decisões com base naquilo que a pessoa diz. Então, autoridade é isto. Passamos agora à notoriedade. A notoriedade é o quê? Ela está relacionada com o reconhecimento público e mediático que uma pessoa tem. Ou seja, independentemente da capacidade de influência que a pessoa tem num determinado setor, não importa se ela é influente pela positiva ou pela negativa, ou se tem algum nível de influência, ela é reconhecida, é conhecida do grande público, as pessoas sabem quem essa pessoa é. Então, como é que isso normalmente se consegue ou como é que se materializa esta notoriedade? Normalmente é através de alguma realização notável, alguma habilidade excepcional ou situações que de algum modo chamam a atenção do público em geral, de um modo assim massificado. A comunicação social também dá palco a essa pessoa, a pessoa aparece, ou também, por exemplo, nas redes sociais, algum conteúdo que a pessoa cria, que se torna viral, que chega a muita gente e que a pessoa então passa a ser aqui conhecida do grande público. Mais uma vez, aqui tem que ver com ser reconhecida, não tem que ver com se a pessoa é ou não é credível, ok? Então, é nesta conjugação, este equilíbrio estratégico entre a autoridade e a notoriedade que se consegue construir e conquistar a reputação. Porque reparem uma coisa, se nós conseguirmos mostrar a tal vertente da autoridade, ou seja, a que por via da educação, da experiência, do expertise e do know-how que a pessoa tem numa determinada área, se conseguirmos que ela depois tenha visibilidade pública e mediática a mostrar este seu valor e este seu conhecimento, nós vamos então conseguir aqui uma reputação sólida e impactante. Porquê? Porque ela vai gerar confiança, vai fazer com que as pessoas tenham admiração, admirem também, tenham admiração no sentido de acreditar no caráter da pessoa, nos seus valores, nos seus sentidos éticos e vão ter confiança de que aquela pessoa que sabe muito sobre aquela determinada área e que está a aparecer na comunicação social ou nas redes sociais ou em conferências a dizer determinada coisa é efetivamente muito credível, é uma pessoa, uma verdadeira prescritora. E então,
Vamos pegar neste termo do prescritor, normalmente quem prescreve são os médicos, vamos então pegar aqui num exemplo prático de um médico. Vamos supor um médico tem, pensem comigo, tem autoridade, certo? Porque tem formação, estudou não sei quantos anos para conseguir ter a sua formação enquanto médico, depois vai dar as suas consultas, e, portanto, os seus pacientes e as entidades, sejam públicas ou privadas, para as quais trabalham, podem realmente confiar naquela pessoa e no seu trabalho, não é? Portanto, ela já é uma autoridade na sua área por essa via. Vamos supor também que este médico também dá aulas, por exemplo, e portanto também aqui no meio académico e que tem aqui vários estudos realizados, e que, portanto, temos aqui alguém que na sua determinada área, neste caso na saúde, imaginando que é um médico, tem autoridade. Estudou, trabalha há não sei quantos anos, tem não sei quantos pacientes, fez imensos estudos e vamos imaginar que ele até conseguiu aqui a partir de um determinado momento fazer um estudo pioneiro ou uma cirurgia absolutamente pioneira e inovadora e por via disto, deste seu caminho e deste seu percurso, eh, começa a aparecer, vamos supor, na comunicação social, porque vai dar entrevistas sobre essa cirurgia que conseguiu fazer, essa tal cirurgia inovadora ou esse estudo inovador, ou que por via da formação específica que tem na área da saúde vai dar algumas dicas ou alguma informação à comunicação social e também, por exemplo, nas suas redes sociais ou em conferências, vai dar informação que seja útil à população em geral e então esta pessoa aqui vai conseguir passar a sua autoridade, o seu conhecimento, pela via da notoriedade, ou seja, para o domínio público de uma forma mais massificada, ou seja, via a comunicação social, via as notícias, via entrevistas e também via as redes sociais. E então aqui estamos a conseguir que ele mostre o seu conhecimento a um grande público e isto é o que constrói a tão chamada reputação. É quando nós conseguimos que alguém que seja muito bom e especializado numa determinada área, na sua uma verdadeira autoridade, consiga chegar ao público em geral e ser reconhecido, é um médico X, com o nome Y, com a especialidade Z, e que nós vamos acreditar naquilo que ele está a dizer, ou seja, ele vai exercer a tal influência. Penso que com este exemplo de um médico conseguimos aqui perceber como é que se consegue então esta tal combinação de fatores e que sensibilizar-vos também para a ideia de que conseguirmos esta reputação sólida e impactante requer, reparem, tempo, consistência, coerência e cadência. Requer tempo porque imagina, este médico teve que estudar não sei quantos anos para conseguir então ser médico, depois teve não sei quantos anos a dar consultas, mais não sei quanto tempo a fazer as suas investigações, até conseguir fazer feitos notáveis. E depois começou a aparecer nas notícias, a dar entrevistas, a dizer ou a fornecer informação útil para a opinião pública em geral, sempre de uma forma muito responsável e muito credível. E isto vamos fazer o paralelismo deste médico para uma outra profissão qualquer que nós possamos ter, tal como no caso do médico, no caso das outras profissões, como eu dizia, requer tempo, consistência, coerência e cadência. É um processo, é uma maratona, não é um sprint, não se consegue aqui de um dia para o outro, nem de um momento para o outro, é necessário aqui tempo, é necessário semear muita confiança. E o que é muito interessante aqui também é que nós percebermos que quando este percurso é feito de forma madura e de forma consciente e consistente, então a reputação é fruto da percepção sobre as nossas ações passadas, ou seja, sobre, lá está, a autoridade que nós temos e que tem que ver, como vimos atrás, com todo o nosso percurso de conhecimento e de feitos notáveis na nossa área, seja ela qual for, e portanto tem aqui como pilares, no fundo, o passado, mas é também sobre as perspectivas futuras,
Em que sentido? No sentido em que esta pessoa, por via da exposição também que tem mediática e do grande público, aquilo que ela está a dizer, por exemplo, no que diz respeito a uma determinada tendência, aquele que será o futuro, a informação que aquela pessoa vai dar, mesmo que não seja relacionada com a atualidade e com o hoje, mas algo relacionado com o futuro, é também tida em conta, é tida como credível e, por exemplo, vamos supor, e voltando aqui à questão do nosso exemplo enquanto sendo um médico, por exemplo, se este médico que nós estamos aqui a idealizar nos vier dar aqui um conjunto de alertas sobre uma possível pandemia ou uma possível doença, uma possível patologia, nós, mesmo que seja algo mais no futuro, nós vamos acreditar nele e vamos ter em linha de conta realmente aquilo que ele nos está a dizer e o conteúdo que está a partilhar. Então a reputação também tem que ver com isso. Pensem, é sobre olhar pelo espelho retrovisor, é mostrar aquilo que fizemos de bom e de sólido e que as pessoas podem realmente confiar em nós enquanto profissionais ou nestes profissionais e também que se aquilo que é o presente e sobretudo o futuro, se nós estamos a dizer determinada ideia, determinado conselho ou determinado conteúdo, somos também tidos em conta de uma forma muito credível, como seria, por exemplo, o caso certamente deste médico. Então, isto faz com que a reputação seja aqui um caminho e um desenvolvimento dinâmico e de confiança ao longo do tempo e que requer, obviamente, que este médico continue a estudar, continue a fazer bem o seu trabalho, continue a aparecer também no domínio público, a dar entrevistas, a ir a conferências, quiçá estar nas redes sociais, para que nós consigamos, para que o público consiga manter esta admiração e que valorize então o seu sentido de caráter, de valores e de ética e que seja este ativo tão intangível que não há dúvida que há valores, não há valor maior do que uma reputação sólida e equilibrada. E termino como comecei. No fundo, a reputação é o equilíbrio inteligente e estratégico entre aquela que é a autoridade e a notoriedade, ou seja, a soma entre o percurso que está para trás, o nosso know-how, o nosso conhecimento, a nossa educação e a nossa formação, com a capacidade de mostrarmos esse conhecimento ao público em geral, seja através das redes sociais, seja através das entrevistas e de conferências. Encontrar, no fundo, que é aquilo que fazem as relações públicas, o sítio certo para a pessoa mostrar aquilo que é o seu trabalho, aquilo que vale e a importância que vai trazer muitas vezes ao seu setor de atividade em que está relacionado. Já sabe que vou adorar saber a sua opinião sobre este tema. Portanto, diga-me, já tinha pensado nisto, nestas diferenças entre estes conceitos que tantas vezes utilizamos? Fica a aguardar. Hoje quero deixar-vos como sugestão o Jornal de Negócios. É um jornal diário, mas esta minha sugestão tem que ver especificamente com uma edição que sai à sexta-feira, que se chama o Negócios Fim de Semana, que traz aqui um suplemento especial que nos permite analisar com mais profundidade aqui os temas da economia e não só, também aqui com alguns temas de lifestyle. Vale a pena, comprem, leiam e depois deem-me o vosso feedback. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque a comunicar que nos entendemos, fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!